Tempo Sul aberta, o trabalho, se tem visto aí as propagandas, né, lá do município, o que tem ocorrido lá, e precisa muito de oração ali naquele local, muito mesmo. O Senhor possa abençoar aquelas igrejas aí. Mas uma coisa certa que Deus usou esses dias um vaso lá e falou assim: onde chega a luz, as trevas dispersam. Amém, irmãos? Onde a luz chega, as trevas vão embora. As trevas não aguentam o poder da luz, o poder do fogo, a unção de Deus sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre o povo de Deus. Mas eu quero um pouquinho nessa noite meditar. As horas já se foram, né? Nós temos ceia hoje, não consegui ministrar porque era período de carnaval, e marcamos a ceia do dia 18. E nesse ano nós temos muitos desafios, e um dos desafios que nós temos maior é irmos para as casas, irmos para a rua, para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E eu louvo o Senhor porque hoje pela manhã nós tivemos uma escola muito abençoada, escola de crescimento, onde eu pude falar um pouquinho sobre a virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo. E o Senhor diz: vai recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo. E essa palavra no grego, virtude, que eu gosto de falar poder, significa dínamos, dinamite. E nós temos uma dinamite dentro de nós. Amém, irmãos? Diga ao seu irmão: você tem uma dinamite dentro de você? Fala para ele: você tem uma dinamite dentro de você. E mais recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra no grego virtude quer dizer dínamos, que quer dizer a mesma origem da palavra dinamite, que quer dizer o Espírito Santo de Deus. Quando os discípulos receberam o poder do Senhor sobre suas vidas, eles nada mais receberam do que uma dinamite, porque o Espírito Santo, irmãos, é uma dinamite. Vou falar de novo, você não está me ouvindo, não é possível. O Espírito Santo, meu irmão, é uma dinamite. Amém, querido? É uma dinamite. E o que aconteceu, querido, com os discípulos receberam essa dinamite? Eles não conseguiram ficar nas quatro paredes. Eles saíram divulgando, falando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja que fica dentro das quatro paredes, o povo não está dinamitado. Toda a igreja que fica dentro das quatro paredes, o povo não está recebendo essa virtude, esse poder. Porque a primeira coisa que acontece quando recebemos o poder de Deus é abrir a boca e falar de Jesus. Você fala lá no seu emprego, você fala lá no seu trabalho, você fala lá no seu serviço, você fala lá na sua célula, você fala em todos os lugares. Amém, obrigado. Você fala em todos os lugares de Jesus. Todos os lugares você fala. Por quê? Você está cheio da unção do Senhor. Você está cheio da unção de Deus. Glória a Deus. Tem um grande homem de Deus do MBA. Ele disse, ele estava lá em Nova York, ele estava correndo, né? O nome dele mesmo, aquele do MBA, esqueci o nome dele agora. Eguber. E ele, quando ele estava correndo lá em Nova York, ele é americano, né? Filho de missionário, veio para o Brasil, ele é cidadão americano, correndo lá, e de repente um homem olhou para ele assim, aí olhou para ele, um cara cabeludão, aí falou assim: rapaz, o que você tem que a sua fisionomia está tão legal? Pensou que estava doidão, né? Aí ele falou assim: é o poder de Deus. Olhou para ele e disse: é o poder de Deus na minha vida, é a unção do Senhor na minha vida. Então a unção do Senhor, irmãos, ela faz exatamente isso. Glória a Deus. Mas eu queria falar hoje, irmão, nesse tema que nós estamos falando, sobre os seguintes passos de Jesus, eu vos farei pescadores de homens. Hoje de manhã o pastor Regiane colocou aí aquele cartaz interessante, né? O que faria Jesus, né? O que faria Jesus? OQFJ. O que faria Jesus? E eu estava meditando semana agora, preparando essa mensagem para o dia de ceia,
Eu estava colocando aqui alguns pontos interessantes e eu estava meditando e eu quero falar nessa noite sobre 3 pontos sobre como seguir a Jesus. 3 pontos de como seguir a Jesus. É um tema de responsabilidade. É um tema até difícil muitas vezes de você ministrar, porque o que faria Jesus em seu espaço, o que faria Jesus? Ou como é que você viu o espaço de Jesus? Como? Irmão, um tema de muita responsabilidade. Que hoje nós vemos no Evangelho tão barato por aí. Nós vemos hoje o Evangelho sem comprometimento. Nós vemos hoje o Evangelho sem renúncia. Eu vou falar nessa noite. São 3 pontos para você seguir Jesus. E um desses pontos é a renúncia. Vida de renúncia. Nós vemos o Evangelho hoje, irmãos, tão largado, tão frouxo. Um Evangelho tão sem vida santa, sem vida de oração. E alguns pastores sérios estão começando a ficar preocupados com esse tipo de Evangelho que nós estamos nos vivenciando na nação brasileira. E olhando para frente, vemos que os Estados Unidos da América, a Europa, começou a afrouxar muito o Evangelho. Esse sistema chamado de inglês holiness, que quer dizer santidade. Santidade. A igreja dos Nazarenos é uma igreja onde eu recebi uma vez um missionário, igreja dos Nazarenos, e ele chegou lá em casa e falou assim comigo, um missionário americano, ele falou assim: a sua igreja é holiness? Aí eu não sabia como é que era o termo, né? Veio o holiness da santidade. Aí eu falei: holiness, o que significa para vocês? É ter busca de santidade. Não, nós buscamos santidade sim. Mas eu quero começar a minha mensagem de hoje, irmãos, dizendo como seguir o espaço do Senhor Jesus. Quais são as maneiras que nós vamos seguir esse espaço do Senhor Jesus? Primeira coisa, abra sobre Lucas, capítulo 9, versículo 23 ao 25. Eu não vou me alongar muito, porque a hora já foi, né, irmãos? Lucas 9, 23 ao 25. Primeira coisa que eu quero falar nessa noite: para seguir os passos de Jesus, precisamos ter uma vida de renúncia. E diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me ou seguir, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Mais adiante, 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. 25. Pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou destruir a si mesmo? Mas eu quero me ater mais a esse versículo de número 23, que diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Primeiro ponto que eu gostaria de falar nessa noite, exatamente sobre renúncia. Irmão, a pergunta que eu faço nessa noite: é fácil renunciar, irmãos? É fácil renunciar? É fácil parar de renunciar? É fácil, pastor Fabiano? É fácil, pastor Regiano? É fácil renunciar, sim ou não, irmão? Não. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se, a carne, aqui, carnezinha, a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga. Irmão, quantas vezes você tem direito numa discussão, numa coisa que você sabe que tem direito, mas para não escandalizar o Evangelho, você renuncia. Quantas vezes você está cheio de razão numa certa situação e que você vai levar o prejuízo, mas você fala: eu sou homem de Deus, em seu espaço, o que faria Jesus? Aí você renuncia. Irmãos, não é fácil você renunciar à sua carne. O próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer estou sempre fazendo. A nossa carne está sempre se inclinando para o mal. A nossa carne está sempre lutando contra o nosso espírito. Nós fizemos um seminário de batalha espiritual lá em Ituaçu, agora no carnaval. Foi uma bênção, irmão, tremendo. Quero trazer aqui para a nossa igreja.
Foi tanta bênção, eu tenho convite para ministrar lá. Né? 2 convites para 2 igrejas para ministrar lá. Lá em Cordeirinho, lá em Bambuí, aquelas áreas lá que o pessoal conhece. Uma bênção. E uma das questões que nós colocamos lá no seminário é exatamente sobre a carne e o espírito. Sobre aquela alimentação que a irmã de oração fala, sempre pregado, sempre fala. Você tem 2 cachorros, né? Um cachorro negro e um cachorro branco. E aí um dia você vai e começa a dar carne para o cachorro negro. E aí você bota os 2 para brigar. E o branco combinado naquela semana. Jejum total. Sem água, sem nada. Bota para brigar os 2. Quem vai ganhar a briga, irmãos? Qual é? É o de cor preta ou de cor branca? O preto, porque está mais alimentado. A carne está mais forte. Ele está mais nutrido. Ele com ração, com carne, com esse outro, vai lá e devora o cachorro. Aí na outra semana, você pega o branco, mete comida nele, dá todo tipo de ração, alimenta bem ele, faz carinho, cuida dele e tal, e deixa o cachorro preto ali do lado de lá, sem nenhuma condição nenhuma, sem comida, sem nada, jejum total. Bora para pegar os 2. Quem ganha? O branco. O branco. Irmãos, vida de renúncia é mais ou menos por aí. Quando você alimenta o teu espírito na glória de Deus, de oração, de busca, de leitura da palavra de Deus, desviando os teus olhos de coisas que não agradam ao Senhor, então quando vem aquela briga entre a carne e o espírito, se o teu espírito está fortalecido pelo Senhor, o teu espírito vai vencer e vai ganhar essa batalha. Se você não fizer isso, irmãos, o que acontece? A carne ganha e o teu espírito é derrotado. Então o apóstolo Paulo disse: o bem que quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer estou sempre fazendo. Nós temos agora uma festa de carnaval, que meu pai chamava de carne vai, a carne vai mesmo, vai. E aí, muitos crentes são afetados nesse período. E o período, no pai, eu vou te falar, o período que mais se desvia a gente da igreja é o período de carnaval. É o período onde o espírito que estiver alimentado, a pessoa que teve passado voltado para isso, ele se lança e se enfraquece e vai lá para fora. E saindo desse período agora, querido, e quantos crentes não conseguiram crucificar sua carne no carnaval? Mas a vida de renúncia, irmãos, para a gente se ver Jesus, passa o seu Jesus, é renúncia. Renúncia. O bem que quero fazer, não faço, mas o mal que quero fazer, eu não quero fazer, eu sei fazer. Não é fácil. E nós precisamos, amados, nesse ano de 2024, ter essa renúncia. Renunciar a nós mesmos. Negar a nossa carne. Prazeres, sexo ilícito, bebida, ostentação, fama, exaltação. E nesse seminário lá nós estamos ministrando sobre os 7 pecados capitais, que fazem parte da batalha espiritual. E os 7 pecados capitais têm sido terrível para derrubar muitos crentes, muitas pessoas, para destruir a vida espiritual de muitos. Por quê, queridos? Quando você não está firmado no Senhor, quando você não tira tempo para buscar, hoje de cedo eu posso chamar de igreja, aqui é uma palavra doutrinária, quando você não para buscar, para fazer o seu devocional, para ter a sua vida íntima com o Senhor, é muito mais fácil a carne ficar exaltada, e você então começa, a sua mente começa a devagar, e começa o inimigo a entrar. Seguir a Jesus é crucificar as nossas paixões dia após dia. Irmãos, a carne é uma coisa que nunca vai sossegar. Nunca. Já estou idoso, já estou velho. Não vai sossegar. Quantos idosos e velhos já veio no pecado do adultério? E até pastores. Viu? Quantos?
pastor, o fulano é velho. Ué, tem carne nele, irmão. Tem coisa que grita dentro dele. Aí. Então o quê? O primeiro passo que eu queria falar nessa noite, para não me alongar muito, seguir a Jesus. Os seus passos para Jesus é vida de renúncia. Será que nós temos renunciado? Será que temos renunciado às coisas dos nossos olhos? Será que temos renunciado às coisas, aos nossos, ao toque, à nossa mente? Será que tem renunciado a algumas coisas? Será que temos dito, Senhor, eu preciso parar de fazer isso, eu preciso renunciar, mesmo que a carne grite? E muitas vezes a carne grita, irmão, ela pula. Estou falando aqui para homens e mulheres que estão ligados com o Senhor. Mas se você não fizer a opção pela renúncia, você não consegue seguir os passos de Jesus. Já viu a corrida, aquele Renato Atalho? Aquele último, no finalzinho. Ele nunca consegue acompanhar o pelotão, está sempre lá no final. Está sempre no final. Está sempre no final. O pelotão está lá na frente, vibrando. E está lá atrás. E muita gente tem que chegar agarrar ele, vamos, cara, vamos correr junto comigo. Aí segura ele e vai junto. O pessoal faz isso, conforme no exército, Aquele está lá atrás, a gente está meio, vamos segurar, eu não estou pensando, vamos embora, cara, você vai conseguir, vai chegar. E a vida de renúncia é por aí, irmão. É olhar para Jesus. Senhor, eu tenho um objetivo esse ano. Eu quero ver isso pelo alvo que eu estou vendo. Eu quero santificar a minha vida, eu quero consagrar a notícia. E incrível que pareça, no Brasil só começa depois do carnaval, Incrível que pareça. Começam as aulas, as empresas começam a fechar negócios, começam a contratar, É janeiro todo, fevereiro, aí depois do carnaval começa. Então, amados, é momento de nós, nessa noite, fazermos uma reflexão. Fala, Senhor, eu quero seguir os teus passos. O tema esse ano é um tema muito propício, um tema de busca, é um tema de ficar rede com o Senhor Jesus. E nós falamos nessa manhã que vamos seguir os passos de Jesus Cristo, para que haja um avivamento no nosso Brasil, na nossa igreja. Fala sobre nossa igreja primeiro. Nós temos uma de renúncia. Sabe por quê, irmãos? Não há avivamento se não houver derramamento do Espírito. Não há avivamento se não houver batismo com o Espírito Santo. Não há avivamento se não houver distribuição de dons. Não há avivamento se nós quisermos viver na mesmice, nas mesmas coisas, no mesmo pecado. Não há avivamento. Segundo ponto, queridos, para seguir os passos de Jesus. Antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre o jovem rico. Você teve aquele jovem rico ali, e ele falou assim: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Isso é. Ele falou: já guardo todos os mandamentos, todos. Mentira, Ninguém guardava todos os mandamentos. O judeu não guardava, por isso Jesus veio e transformou os 10 em 2. Ama o teu próximo a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Então ele já estava ali mentindo diante do Senhor. O Senhor disse: você guarda tudo? O Senhor falou para ele: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não cobiçarás a mulher do próximo, não adorarás outros deuses. O Senhor falou todos os mandamentos para ele. Então, tudo isso eu já faço. Aí o Senhor diz para ele assim: se você faz tudo isso, então você vai vender tudo que tem e dá aos pobres. Olha a renúncia aí, irmãos. Olha a renúncia. Ele falaria: Senhor, sim, vou fazer isso mesmo, vou vender o que eu tenho, vou dar aos pobres. Eu estava testando ele ali. Mas o Senhor viu que a vida dele estava agarrada aos bens materiais. Ele queria os bens materiais. Os bens materiais estavam acima do plano de salvação
Senhor tinha para ele. Os bens materiais estavam muito mais elevados. E o Senhor olhou para ele, ele abaixou a cabeça e saiu de fininho, como quem diz assim: eu não tenho como fazer isso. Como é que eu vou vender tudo de capone? Aí o Senhor disse assim: é muito difícil entrar um rico no reino do céu. É mais fácil do camelo passar pelo fundo de uma agulha. Eu vou falar a verdade, irmão. Muitos dizem: camelo passar por uma agulha era um local pequenininho, né? era um local onde os animais passavam, né? Tinha que dobrar os quadris assim para poder entrar e tal, dobrar a cintura e tal, nada disso. O Senhor fala literalmente: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. É literalmente, isso é literal. Então, na Israel, aí um guia turístico falou uma coisa assim que eu falei: não tem nada a ver. Tem umas portas grandes, a porta de Sião. Aí lá em cima tem aquelas construções antigas, e lá em cima tinha uns filetes assim, uns rajos pequenininhos assim, nas muralhas assim. Aí disse ali: fundo da agulha é aquilo ali, ó, é por onde o soldado olhava para ver o inimigo de longe. Eu falei: não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver. A Bíblia fala de Jesus, literalmente: é mais fácil o camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico chegar no reino dos céus. Irmão, vida de renúncia é isso. É isso. Vida de renúncia. Agora, aquele que renuncia, amado, ele é galardoado. Aquele que renuncia é usado por Deus. Quando a gente vê um pregador pregando, falando de Jesus, um homem sendo usado por Deus, né? Umas irmãs da igreja sendo usadas, usa em profecia, usa em visão, usa em revelação, vários dons. Senhor, eu quero esse dom. Aí alguém fala assim: paga o preço, renuncia, ele renuncia. Paga o preço. Senhor, mas que homem usado por ti. Senhor, mas que bênção. Senhor, mas olha que profeta, olha que vaso, olha como é que Deus prospera a vida dele. Muitas vezes acontece conosco, amém? Acontece. Deus fala: paga o preço. Renuncia. Didi Ávila foi um homem muito usado por Deus. E, se eu não me engano, é Costa Rica ou Porto Rico, um desses dois países. Deus usava em milagres extraordinários de cura divina. Milagres. O dom que ele tinha chamava-se dom de operação de maravilhas. As pessoas chegavam com o olho de vidro e botavam as mãos, o olho brotava aqui, ó, saiu o olho curado, bom, e o olho de vidro caiu no chão. Eu li o livro desse homem, procurei várias vezes, não achei. Eu acho que meu irmão tem esse livro na cadeira guardado, está em espanhol esse livro. Pessoas com a perna amputada melhorava, irmão, a perna crescia. Dom de operação de maravilhas. Isso é um dom raríssimo hoje em dia. Pessoas chegavam na cadeira de roda na igreja, ele era a pessoa sair andando, curado. Câncer, botava para fora, não deixa. Coisa assim, desse jeito. Um dia a filha dele casou com uma pessoa, e depois de alguns anos casado, ele recebe a notícia: tua filha está morta. Quem? O teu gênero assassinou a tua filha. Você sabe o que é isso? Você fazendo a obra de Deus. Está falando com a Raquel, tem coisas do reino de Deus inexplicáveis, que a gente não adianta nem questionar. Só o céu, que os seus olhos serão abertos e você vai entender. Aí o Senhor vai sentar contigo no cantinho e falar assim: ó, meu filho, eu fiz isso por causa disso, assim. E explicar. E aquele homem guardou aquela marca muitos anos no seu coração, muito tempo no seu coração. E a intenção dele era matar aquele gênero, que matou a única filha que ele tinha. E um dia Deus falou para ele assim: se tu fizeres isso, eu retiro a unção que eu coloquei na tua vida. Eu quero que você vá lá e perdoe ele. Sabe o que é isso? Renúncia. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é você ir lá e perdoar aquela pessoa que tirou a coisa mais preciosa que você tinha na sua vida, que é um filho? E ele disse no livro dele, chorando, foi até aquela prisão.
Perdoa, querido. Perdoa. E o ministério dele, irmãos, desabrochou mais ainda, cresceu mais ainda cada dia. Irmão, vida de renúncia é isso. Você renuncia aqui uma coisa, às vezes você faz um jejum longo, fica sem comer, fica às vezes, alguns dias, só a base de água, só a base de legumes, como a gente faz de vez em quando na igreja. Você tira a carne, por exemplo. Tem gente que tira a carne, e tem gente que é viciada em comer carne, tem gente que é viciada em café, e aquela dor de cabeça horrível que a pessoa sente, chocolate, bala, internet, zap, a pessoa tira. E aí o que acontece, irmãos? Meu Deus, eu estou aqui passando mal por causa disso, eu não estou bem por causa disso, Senhor, tem misericórdia. Mas isso vai ter um ganho extraordinário lá na frente. Glória a Deus. Vida de renúncia. Então, querido, o Senhor estava dizendo para aquele jovem: crucifica a tua carne. Crucifica. Para seguir a Jesus, precisamos ter uma vida de santidade. O pastor dizia que não sabia nada que eu ia pregar hoje. Ela falou exatamente isso. Vida de santidade. Porque uma das maiores dificuldades que os pastores hoje enfrentam é pregar sobre santidade no púlpito da igreja. Sabe por quê? Pregar sobre santidade faz igreja. Não enche igreja. Entendeu? Vou falar de novo. Pregar sobre santidade faz igreja. Não enche igreja. Tem povo que vive à vontade. Povo que vive à vontade. Mas para seguir Jesus, irmãos, precisamos ter uma vida de santidade. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus sem santificação. Uma das maiores dificuldades que os pastores enfrentam hoje é falar sobre vida e santidade. Parece que alguns não gostam dessa fala. Por quê? Porque uma igreja, se ela quiser viver de acordo com a palavra do Senhor, ela precisa ter vida e santidade. Uma igreja, se ela quiser prosperar, se ela quiser ganhar almas, se ela quiser ter fluência dos dons espirituais dentro da igreja, tem que fazer santidade. Vida santa. É aquela mensagem que eu falei agora há pouco, que aquele americano perguntou: pastor, qual a igreja tem holiness? Tem santidade? Vida santa, vida com Deus? Por que isso, queridos? Lá em Josué, querido irmão, capítulo Josué, lá em Josué 3, do 5 até o 9, por favor. O Senhor diz assim para Josué, olha que coisa tremenda, 3, 5 até o 9. Josué ordenou ao povo, dizendo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará o quê, irmãos? Maravilha. Fará o quê? Maravilhas entre vocês. E disse ao sacerdote: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam, volta um pouquinho, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes: que carregue a arca da aliança, quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Veja, a arca da aliança, o soberano de toda a terra, atravessará o Jordão à frente de vocês, só a terra. Deus queria colocar Josué, olha que coisa interessante esse versículo, esse capítulo. Deus queria colocar Josué e mostrar àquele povo que ele estava na mesma unção que Moisés. Olha só.
Josué era novo, garoto novo ainda. Preocupado, Senhor, eu estou preocupado. São 2 milhões de pessoas. O que eu vou fazer, Senhor? Mas Deus disse assim: olha só, eu vou fazer um milagre. Eu vou te usar esse primeiro milagre. Você, para fazer esse milagre, você tem que pedir um pouco para fazer o quê, irmão? Santificar. Sabe o que ele falou para preparar essa mensagem aqui? Deus só faz milagre na igreja, irmão, se o povo estiver santificado. Se tiver de qualquer maneira, milagre não vem. Não vem. Deus só vai fazer milagre na tua vida, irmão, o que você quer, se você tiver vivido vida de santificação. Porque, irmãos, que Deus faz uma exigência de Josué. Deus poderia ter falado para ele: olha só, reúne sacerdote, reúne pessoal e tal, bota eles lá para pisar lá no Rio Jordão, que eu vou abrir o Rio Jordão para vocês mostrarem a pés enxutos. Deus poderia ter falado isso para ele. Mas Deus faz uma exigência. Primeiro para Josué, Deus diz para ele: amanhã, fala para o povo. Primeiro fala para o povo se santificar. A Bíblia não menciona se foi jejum, o que foi que eles fizeram, mas diz: santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer o que, irmãos? Maravilha no meio de vós. Irmão, eu vivi numa casa aqui no meu vizinho, que quando eu já falei isso para ele, quando a Maria estava muito brava, difícil, vida financeira, difícil, 5 filhos, difícil, ela dava uma de casa e falou assim: olha, semana agora vai ser semana de santificação, vai ser semana de jejum, vai ser semana de busca. E eu já disse aqui nessa igreja uma vez, falei para vocês, tem gente nova aqui chegando, mas eu falei que nem os cachorros comiam, nem os gatos comiam. O jejum era integral. Não é esse negócio igual hoje em dia: ah, eu vou fazer jejum líquido, ah, eu vou fazer jejum de Daniel, ah, eu vou fazer jejum de chiclete, e a barriga desse tamanho, tanto comer, ah, eu vou fazer jejum de doce, a barriga desse tamanho, tanto comer. Não, o jejum era, pastor Parado, integral. Era cruzinho dentro da boca, fechadinho mesmo. Sabe o que Deus fazia, irmãos? Milagres, cura divina, portas eram abertas. Aquele meu tio que teve nessa igreja, Dionísio, ela sabe disso, ela está ouvindo pouco da gente, né? O Dionísio teve nessa igreja, que hoje é pastor. Quantos concursos ele fazia e não passava? Não passava. Minha mãe falou assim: vou começar a jejuar e orar, você vai passar. Estudava. Chegava na hora, naquela época da geografia, né? Tinha exame da geografia, hoje é informática, né? Da geografia. Está lembrado, Abel? O curso da geografia. Ele ia lá, ele fez o concurso da geografia, ele me contou. Bateu, batia, né? No digital. Bateu na máquina, bateu. Quando ele olhou, ele ficou branco. Ele esqueceu de botar o carbono, alguma coisa assim. Meu Deus, bati tudo, passou nada. Reprovado. Os antigos sabem disso, os antigos sabem disso. Os concursos eram assim: eles faziam teste de geografia, para saber se você era rápido ou não. Sabe como que ele passou os concursos, irmãos? Através de oração da minha mãe. E ele no mundo ainda, mundano ainda, não tinha nem aceitado Jesus, ele estava desviado da igreja. Deus ouviu a oração da minha mãe. Para o irmão dela, que já estava ficando com uma certa idade, não tinha nada na vida, veio do Nordeste, veio do Natal, não tinha nada na vida, desempregado, já com 27 para 28 anos de idade, já 29, pode ter de idade, não tinha nada na vida. Deus abriu as portas, através de jejum, através de vida de santificação. Aleluia. E o Senhor fala para Josué: santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Irmão, essa igreja ela pode explodir nesse bairro. Isso é uma igreja grande, gigantesca, se o povo buscar o Senhor através de santificação. Mas não adianta, querido, só eu puxar a porta para de cá. As irmãs de oração com a Fátima lá, de uma puxando a porta, santificando, e a igreja não faz o mesmo. Não adianta.
Você precisa fazer a tua parte para Deus te abençoar. E o que a Bíblia diz? No outro dia, eles botaram os sacerdotes na frente, e Deus falou para ele: vou expulsar daqui os Gergazeus, os Jebuseus, os Fariseus, os Heveus, vou expulsar todos os erros da vida que tiver aí, vão tudo embora daqui, tudo embora, vou expulsar, e vocês vão atravessar esse rio Jordão. O povo santificando ao Senhor, os sacerdotes botaram, foram com a arca na frente da aliança, botaram os pés no rio Jordão. O que aconteceu lá? Não, o rio Jordão se abriu. Hoje você vai lá no Rio Jordão e fala assim: o Rio Jordão hoje virou um córrego, né? Viu como é? Rio Jordão hoje, lá o novo quase batizou. Aqui hoje virou um córrego, pequenininho. Mas naquela época, ele era gigante. A margem dele ia de um lado para o outro, grande. Hoje alguém pode chegar e falar: essa porcariazinha de rio aí, água barrenta, feia água barrenta, feia, né? A igreja se batizou lá no Jordão, né? A gente pode ser lá, né? No Jordão, né? Água barrenta, água feia. É isso aí. Claro, qualquer um passa nele, qualquer um vai nele. Mas naquela época era um rio caudaloso, era um rio grande. Por que Deus fez aquilo, irmãos? Porque o povo estava vivendo uma vida de santidade. Você quer ver os milagres aqui acontecendo na igreja de quarta-feira? Quer ver? Santifique Deus. Quer ver Deus falar aqui poderosamente, bradar na igreja? Santifique. Na nossa época, eu falo sempre isso com os irmãos aqui, os mais antigos, eu falo: olha, na minha época, o povo santificava mesmo. Mas era muito uso costume, era aquelas irmãs de coquinho, era aquelas irmãs com a manga aqui embaixo, era aquelas irmãs que usavam. Quem sabe o que é combinação aqui, irmão? Quem sabe o que é combinação aqui? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Só os antigos, né? Você sabe o que é combinação? Sabe? Irmão, combinação, irmãos. Aquelas irmãs que usavam a roupa que parecia esse pano aqui, dessa capa, dessa Bíblia aqui, grosso assim, não parecia nada. Vocês estão vendo agora, estou falando de nada, né? E usava por baixo uma combinação. Combinação é um roupão por baixo, para não aparecer nada. É tipo uma camisola por baixo. Não é? Tem nada ainda, é um roupão por baixo. Irmão. Então, combinação, irmãos, é um roupão por baixo. Eu sei que minha mãe usava isso. Roupão por baixo. Combinação. Vinha de cima de baixo. Para cobrir as partes. Para cobrir as partes de cima. E também tinha nada ainda, para cobrir embaixo também. Não é isso, irmão? Entendeu? Então, querido, é exatamente dessa forma que acontecia naquela época. E quando você ia orar na igreja, irmãos, sabe o que acontecia? Aquelas irmãs, fogo descia. Aleluia! A unção descia. Mas pastor, era muitos dias. Era muitos dias também. E nós vimos uma vida de santidade. Eu não sei se os irmãos de todos viram isso antigamente, nós vimos isso. Fogo de Deus descia primeiramente. Uma vez nós fomos um culto de libertação, e um irmão chamado Evandro Calheiros, muitos anos, e ele disse assim: olha, Deus está me revelando que essa moda aí de sapato, que é chamado de sapato cavalo de aço, que era uma novela que tinha. Essa cavalo, quem está lembrando do cavalo de aço? Levanta a mão, irmãos. Só tem gente velha nessa igreja, meu Deus do céu. Só tem gente velha. Você usou cavalo de aço? Usou? Quem usou? Você usou, irmão? Você usou cavalo de aço? Parar cavalo de aço com aquele brecão desse tamanho. Só Jesus. Desse igual a família na meia. Só Jesus. Irmão, todo mundo usava cavalo de aço naquela época. E sabe quando você vem com o pastor que estava na igreja? Irmão, olha só, Deus me revela que esse cavalo de aço foi uma moda que nasceu no inferno. Irmão,
Sabe o que o povo fazia no culto? O povo pegava o sapato assim, ó, tirava, que eu vou tirar o meu pé agora, vou botar limpinho, tirava o sapato. Sabe o que o povo fazia, irmão? Jogava lá na frente da igreja, porque o povo preferia a glória de Deus, o poder de Deus, do que ficar desobediente à palavra do Senhor. Irmãos, eu fui descalço para casa, Josemir foi descalço para casa, os nossos irmãos foram todos descalços para casa, porque Deus havia revelado aquele homem, que aquela moda tinha nascido do inferno. Aí sabe o que aconteceu na igreja? Era 50, 100 mais altas coisas. Gente curada, poder de Deus descendo na igreja. Sabe o que é isso, irmãos? O povo não queria desagradar o Senhor. O povo não queria, não queria ouvir a voz de Deus. Irmãos, o que está faltando hoje em dia? Nós vemos nas igrejas novas que entram, irmãos. Infelizmente eu vou falar, pessoas com as calças todas rasgadas dentro da igreja. Irmão, infelizmente algumas modas nascem no inferno. Por exemplo, quem é que tem rasgado, irmão? É o mulano. Nós temos que tomar essa visão de Deus. As modas nascem e ali quando você vai usando esse tipo de roupa, você vai criando legalidade na tua vida. E a tua vida fica amarrada. Entendeu? Eu tenho que falar sobre isso. E eu vou ter essas férias, eu vou muito bem nessas férias. Olha, doutrina minha igreja. Chama minha igreja a responsabilidade. Chama minha igreja a santificação. Porque senão eu não vou fazer coisas maravilhosas no meio do meu povo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos viver essa vida santa. Repare que eu disse: santificai-vos, para que o Senhor possa fazer algo grande, mas o povo precisa se santificar. O nome santo quer dizer separado. Separado. Santo quer ser separado. Essa bateria aqui foi santificada ao Senhor, não foi comprada. Foi doação dos irmãos. Essa bateria jamais ela pode tocar para o mundo, jamais. Eu fui separado para Deus. Jamais esse microfone aqui pode ser cantado músicas profanamente. Jamais. Porque eu fui separado. Jamais esse teclado aqui, irmãos, pode ser tocado nele, músicas profanas, ou tocar em shows aí fora. As pessoas não entendem isso. Ah, mas eu sou profissional no ramo da música. Irmão, então você faz concurso para a Marinha, igual o Abel fez. Concurso para a Marinha. Vai ser músico da orquestra. Então, as pessoas confundem as coisas. E Deus deixa de operar no meio da igreja. Deus deixa de visitar. Deus deixa de abençoar nossas vidas materiais por causa disso. Deus não deixa de abençoar financeiramente, espiritualmente as nossas famílias. Porque nós nos preparamos na vida de santidade. E o Senhor disse a Josué: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no povo de Deus. Para subir ao altar, irmãos, e para ocupar o ministério da igreja, tem que ter vida santa. Viu, irmãos? E eu vou pegar pesado esse ano de céu. Vou pegar pesado esse ano. Para ocupar, para subir aqui, para colocar a mão na cabeça das pessoas, para cantar aqui no culto da igreja, para trabalhar no ministério, tem que ter vida santa. Amém, irmão, minha igreja? Tem que ter vida santa. Senão, como diria uma pedra, eu sair. Pastor, eu não tenho vida santa, eu estou vivendo um momento difícil na minha vida, eu preciso me santificar para eu poder trabalhar no ministério da igreja. Porque, querido, quando Deus te faz uma glória grande, o Senhor diz assim: santificai-vos, porque amanhã Ele vai ser autêntico. E o pastor meu que disse que na semana da ceia, eu confesso que eu nunca fiz isso, mas tenho vontade de fazer. Na semana da ceia, havia tanta santidade na ceia, que ele não procurava a esposa dele para ter relações. Ele dormia no chão duro da casa dele, procurava não ter conforto, para que Deus, aquela semana,
todo jejuava, buscava o Senhor, orava direto, para que Deus pudesse derramar a glória dele naquela semana de santificação para você. E quando o homem abria a boca, a glória de Deus descia no meio deles. A unção de Deus descia forte dentro de poderosa. Por que ele? Porque chamava o Espírito Santo. O Senhor falou: santificai, porque eu vou fazer grandes coisas no meu vida. Que tal, irmão, se hoje, a partir de hoje em diante, nós procurarmos viver de santidade ao Senhor? Chegamos em casa, essa roupa que eu não vou usar mais, que não presta, vou jogar fora. Essa bermuda aqui não presta para mim, essa bermuda aqui é sensual, está escandalizando, está atraindo os espíritos de compaixão na minha vida, os espíritos atraindo os homens. Eu não quero essa bermuda mais, joga fora. Não, eu não vou mais ficar com esse joguinho aqui, que isso está me viciando. Para com isso. Não vou mais ficar vendo esse site aqui pornográfico, que isso está estragando a minha vida espiritual, está me afastando de Deus. Que tal, querido? Esse hábito que eu tenho aqui, não vou fazer mais. Querido, Deus quer fazer coisas grandes na nossa igreja, mas muitas vezes nós somos o empecilho para Deus operar no nosso meio. E eu falo isso principalmente com o Sol do Monte, para ver Fátima sofrendo com o Sol do Monte. Muitas vezes é Fátima. Não vem quarta-feira, não quer jejuar, não quer buscar. Irmão, se você está no ministério de oração profética, tem que ter muita sangue, tem que buscar o Senhor. Amém? Para finalizar, terceiro passo para você seguir os passos de Jesus: vida de oração. E eu vou agora pegar mais leve, que eu vou dizer o que a vida de oração faz na vida da pessoa. Primeiro, que para seguir os passos de Jesus, você sabe que é uma vida de oração diária. Quanto tempo você tem gastado em oração com o Senhor diariamente? Quanto tempo? Você sabe que quanto mais tempo você gasta com o seu dia de oração, o seu dia vai ser mais fácil. Você sabe disso? Uma vez eu estava tão preocupado, precisava entrar na prefeitura de São Gonçalo, para colocar, para ver o PTU lá, que estava tudo errado, tal, com a casa. Eu falei: Senhor, eu hoje vou fazer a oração, eu vou ser rápido, porque pegar a filha pequena, aquela filha do PTU, né, da prefeitura, que vocês sabem já como é que funciona. E o Senhor falou assim: não, isso vai me buscar. Primeiro você vai gastar o tempo comigo. Aí eu me lembrei dessa mensagem, que quanto mais tempo você gasta na sua vida devocional, mais fácil o dia vai ser. As portas vão se abrir com mais facilidade. Deus vai colocar pessoas no teu caminho que vão te orientar, que vão te abençoar. E aí, querido, fiz meu devocional, orei, minha Bíblia e tal. Aí fui para a prefeitura. Cheguei abre 9 horas para os lembrar, né? Cheguei lá, aquela filha enorme, gigantesca. Meu Deus, Jesus, Senhor, por que eu cheguei cedo aqui? Para pegar uma fila menor. Daqui a pouco, chega o Senhor do meu lado, bate no ombro, o senhor já é idoso, falou: ô, seu Jefferson, tudo bem? Ele tinha trabalhado comigo na prefeitura, né, que eu trabalhei lá. Eu falei: tudo bem? O senhor quer alguma coisa? Eu falei: bom que é? O senhor quer alguma coisa? Rapaz, como isso aqui, preciso desse carnê aqui, tal, do PTU, tem um parcelamento que eu fiz, mas eu não consegui pagar, não sei o quê, não sei o quê. Deixa comigo, vai ali na padaria, toma um cafezinho e volta aqui daqui a pouco, tudo vai estar resolvido. Gente, vou tapa no meu rosto, né? O Senhor falou para mim assim: te falei? Quer gastar tempo comigo? Eu ia abrir as portas para você. Cheguei lá no meu café, literalmente, meu cafezinho, quando eu voltei lá, eu falei assim: ó, toma, pronto, já está tudo resolvido, pode ir para casa, pode resolver as coisas, está tranquilo. Você vai passar o dia inteiro aí, isso aqui não anda não, tá? Gente, Deus é Deus. Então a pergunta é: quanto tempo nós temos gastado com o Senhor diariamente? Vida de oração, que é como hábito, é como correr. Quem corre hoje uma maratona, começou correndo o que, irmãos? 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, daqui a pouco ele vai correr 25 quilômetros, daqui a pouco ele vai estar disputando os pés, 40 quilômetros, mas ele não correu 40 quilômetros no mesmo dia.
40 quilômetros. A vida de oração, irmãos, é a mesma coisa. Hoje você ora 5 minutos, amanhã você ora 7, depois você ora 8, depois você ora 9, 10, daqui a pouco você for olhar, você está orando 1 hora já, daqui a pouco você vai olhar, você está orando 1 hora e meia, é assim mesmo, e vai embora. Ele, tudo tem o primeiro degrau da vida. Mas eu quero dizer, irmãos, os benefícios dessa prática de oração. A ciência está olhando com os olhos abertos desse tamanho para a prática de oração. Por que as pessoas oram? Segundo o Dr. Colbert, um médico cristão especialista em tratamentos naturais para retardar o envelhecimento e grande pesquisador de assuntos relacionados à cura pela fé, ele diz o seguinte: um estudo da Universidade de Rochester descobriu que 85% das pessoas que lidam com a doença grave buscam ajuda na oração. 85%. Orar faz bem à saúde, sabia? Orar faz bem à saúde. O Dr. Harold Cohen, da Universidade de Duke, autor de vários livros sobre fé e cura, diz que os estudos têm mostrado que a oração pode impedir que as pessoas adoeçam. O estudo ele mostra sobre a oração pode impedir que as pessoas adoeçam. E quando adoece, a oração pode acelerar o seu processo de cura. Gente, isso aqui é pesquisa científica. Vou mais adiante um pouquinho. O ato da oração tem aumentado a produção de muitos neurotransmissores bem úteis, como a dopamina, como que ajuda a promover o estado de relaxamento, foco também, motivação e bem-estar. Até citou esse médico Colbert. Mas para quem pensa que o efeito de oração sobre o corpo humano se limita ao relaxamento, ainda há mais do que aprender sobre isso. A oração pode ter um efeito a longo prazo positivo, chegando realmente a reprogramar e a reconstruir o cérebro, afirmou o médico cristão. Gente, isso aqui é ciência que estou falando. Estudo. É uma coisa assim, de uma cabeça. O cara foi lá e escreveu isso, não, é coisa de estudar. Colbert explicou que esses efeitos já estão sendo comprovados por pesquisadores ao fazerem buscas mais minuciosas do cérebro humano. Olha que oração. Podendo fazer uma leitura do cérebro usando ressonância magnética. Que coisa maravilhosa. Ressonância magnética. Que muitas vezes o médico pede a gente para fazer, para descobrir alguma coisa ou alguma coisa. Pesquisadores têm conseguido observar mudanças fisiológicas que ocorrem no cérebro de atletas que oram regularmente. Olha que bem, gente. Os cientistas têm visto isso. Mudanças que acontecem no cérebro da pessoa. Usando a ressonância magnética, descobriu que os que têm hábito de orar tendem a ter um córtex cerebral mais espesso. Gente, que tem o hábito de orar tem córtex do cérebro cerebral mais espesso, o que é associado ao menor risco de depressão. Olha aí, irmãos, ansiedade, explicou o médico. Explicou tremendo. Coloca assim no grupo da Igreja do Sujeito. Em seu artigo, Colbert ainda destacou um estudo de uma revista norte-americana que destacou que a oração também é um forte motivo contra as doenças psíquicas, esquizofrenia, outras doenças que tem por aí. Várias doenças. Irmãos, a ciência tem descobrido isso agora. Mas nós já sabemos há muito tempo. Nós já sabemos há muito tempo, queridos. Então, o que? Se você quer seguir os passos de Jesus, concluir essa mensagem de hoje, ele poder. Primeiro passo, se você quer seguir os passos de Jesus, primeiro tem que ter uma vida de quê? De renúncia. Segundo, tem que ter uma vida de santidade. E terceiro, a vida de oração. Repita comigo, toda a igreja: renúncia, santidade e oração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Que bênção. Espero que Deus tenha falado do seu coração nesta noite. Falou muito no meu coração. E eu quero orar nesta noite. Vamos dizer, você prepara para
diáconos de vocação se preparam. Eu quero que você bota a mão no seu coração agora. Bota a mão no seu coração. E fala para Deus: Senhor, eu quero ter uma vida de renúncia. Eu quero ter uma vida de santidade. Eu quero ter uma vida de oração.